Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Parábolas de Jesus. Nós estamos estudando as parábolas que estão no conjunto de parábolas chamada A Essência dos Discípulos de Jesus. Já estudamos a parábola Os Discípulos de Jesus, o Sal da Terra, os Discípulos de Jesus, a Luz do Mundo, e agora o cego que guia a outro cego, dentro deste conjunto ou deste tema chamado A Essência dos Discípulos de Jesus. Deus condena qualquer atitude de censura com o objetivo único de humilhar ou desqualificar a moral e a vida espiritual de quem quer que seja. Neste estudo da série Parábolas de Jesus, nós vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais da parábola Um cego que guia outro cego. Na narrativa do texto bíblico, e aqui o texto bíblico que nós vamos utilizar é o que está escrito em Lucas, capítulo 6, versículos 39 ao 42. Então, vamos lá. Lucas 6,39 diz: propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? É Jesus falando. Jesus, então, ele mostra aos discípulos, do ponto de vista da vida social, que uma pessoa não pode ser guiada de forma adequada por outra pessoa se as duas não podem enxergar o caminho. E por tal condição, não podem contemplar o caminho que elas têm pela frente a percorrer. Ambas estarão diante de um sério risco da ocorrência de um acidente. Foi isso que Jesus quis demonstrar a partir destas duas indagações. Jesus ainda prossegue, dizendo no versículo de número 40: o discípulo não está acima de seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Jesus agora, falando aos discípulos, se utiliza da relação professor e aluno, onde ambos, especialmente o professor, deve atingir a plena proficiência dos assuntos que se propõe a dar instrução para os seus alunos. E, ao mesmo tempo, os alunos devem esmerar-se no aprendizado e na prática dos assuntos estudados, sem querer ser professor do professor, isto é, querer demonstrar superioridade em relação ao professor. Jesus diz aqui que o discípulo, ele é no máximo semelhante ao seu mestre, mas essa semelhança deve ser em proficiência do assunto, em conhecimento do assunto, e que o mestre deve ser proficiente, deve estudar aquele assunto com profundidade para poder ensinar, e não só isso, praticar também. Prossegue ainda Jesus no versículo de número 41 e no versículo de número 42 do capítulo 6 de Lucas. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então Jesus agora vai ensinar simbolicamente, utilizando esses elementos, argueiro e trave, ou seja, o cisco no olho e uma trave, postos num olho, em que uma pessoa, ao reparar
O que Jesus quer dizer é o seguinte, que uma pessoa, ao reparar uma desqualificação, seja ela moral ou espiritual, em uma segunda pessoa, não pode repreendê-la ou censurá-la. Se esta primeira pessoa possui uma desqualificação maior ainda em sua conduta moral e espiritual comparado à primeira pessoa. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui é que não pode uma pessoa censurar a outra se ela comete o mesmo pecado, se ela tem essa mesma desqualificação. Então, a partir desse sentido aí, em que Jesus diz, né, em primeiro lugar, ele diz que uma pessoa, um cego não pode guiar outro, não é adequado, porque não enxerga o caminho. A partir de que um mestre tem que ter proficiência no assunto, e o seu discípulo também, e não deve querer ser maior do que o seu mestre. E a partir do momento em que ele diz que quando se aponta uma desqualificação numa pessoa, eu tenho que primeiro olhar para mim e ver se eu também não tenho uma desqualificação semelhante ou muito maior do que aquela pessoa para poder censurá-la. Mas por que Jesus falou isso? E ele diz isso com os ensinamentos espirituais profundos e contextualizados. Cristo, ao proferir, então, a parábola um cego que guia outro cego, nos proporciona os seguintes ensinamentos. Em primeiro lugar, muitas pessoas criticam outras pessoas, ou até mesmo lideranças criticam outras lideranças, representantes de denominações criticam outras denominações por acharem que têm mais conhecimento bíblico que outros, para egoisticamente se sentirem superiores, para se sentirem, então, como sendo o maior e o melhor, e assim se tornarem exclusivistas e censores, sendo esta atitude censuradora, destrutiva e de má fé, condenada pelas Escrituras. É uma repreensão em que se busca ser superior aos outros, através de mostrar o defeito do outro para dizer que é superior àquele, é reprovado pela palavra do Senhor. Lucas capítulo 6, no versículos de número 37 e 38, Lucas 6, 37 e 38, dois versículos antes desta parábola do cego, o Senhor diz assim: não julgueis e não serás julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Entretanto, é necessário que o exame imparcial, por isso não se pode mais então falar de uma determinada desqualificação, não. É necessário que o exame imparcial, pesquisado, estudado e analisado com discernimento espiritual à luz da palavra de Deus, seja bem-vindo, para que se redirecione a pessoa que está em falta ou em falha para as boas práticas cristãs, para novamente estar no caminho certo para Deus, restaurando então aqueles que perdem o caminho para Cristo. A nossa visão de uma pessoa que está
em falta com o Senhor, vamos dizer assim, que está em pecado, é de restauração a pessoa, para que ela venha a ser redirecionada para o caminho de Cristo. Nunca para humilhar, desqualificar ou dizer que aquela pessoa não é de Cristo, ou outras afirmações que em nada constrói. Ainda em Lucas, capítulo 6, versículos 43 e 45, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 43, capítulo 6, vamos voltar aqui. Lucas 6, 43 e 45 diz assim: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. O exame. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem os abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus, capítulo de número 7, versículos 15 e 16, e faz uma alusão também direta a esse assunto, quando diz assim, 15 e 16, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Portanto, aqui, o que a palavra do Senhor está a dizer é que nós devemos, de forma imparcial, de forma pesquisada, estudada, analisada com discernimento espiritual da palavra, conhecer aquela pessoa pelos frutos que ela produz, pelo seu comportamento, e não pelo dizer ou ouvir falar. Sempre com o seguinte propósito de redirecionar aquela pessoa para Cristo. Nunca a de afastar. No segundo ensino, o que Jesus quer dizer, e ele disse, é que nós não podemos ser hipócritas. Se condenamos o nosso próximo por suas condutas inadequadas e também praticamos estas mesmas condutas inadequadas ou outras mais abomináveis diante do Senhor, somos hipócritas, que literalmente significa como aquele ou aquela que dissimula a sua verdadeira personalidade, ou seja, é um fingido ou uma fingida, é um falso ou uma falsa, demonstrando qualidades que não possui. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 2, há uma alusão direta a esse assunto, quando diz assim: portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Em terceiro lugar, nós devemos então buscar corrigir continuamente os nossos erros. Como não devemos apontar erros em nosso próximo, se possuímos estes mesmos erros latentes em nossa vida, logo é indispensável que, sob os domínios do Espírito Santo, deixemos ele corrigir de forma permanente, quer pela palavra, quer pela nossa consciência cristã. Na carta aos Romanos 11:16 vai dizer assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência
e os seus pensamentos mutuamente acusando-os ou defendendo-os. No dia em que Deus, por meio de Cristo, Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Presta atenção nesse versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O quarto ensinamento desta parábola é que Deus é o único legislador e juiz das pessoas. E isso, nós podemos dizer que nós não somos legisladores espirituais e muito menos juiz, porque só existe um legislador e juiz, Jesus Cristo. O propósito, ou o próprio Senhor, melhor dizendo, não veio a este mundo, o Senhor Jesus não veio a este mundo para condenar, e sim para salvar a humanidade. Tenhamos a humildade de pedir perdão a Deus e nos corrigir de nossas próprias falhas e pecados, e na medida do possível, tentar ajudar o próximo em suas dificuldades de conduta moral e espiritual. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículos de número 11 e 12, diz: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Concluindo, então, o nosso estudo da parábola de hoje, um cego que guia outro cego, Jesus é o supremo juiz, ele tem a prerrogativa de julgar. Nossa censura crítica às pessoas nos leva a um estado de consciência ilusória de superioridade diante dos outros. De ser hipócrita por praticar ou ter praticado aquilo que criticamos. De não reconhecer que nós precisamos de uma correção em nossa conduta e pensamentos de forma permanente sob os domínios do Espírito Santo e esquecer que só existe um julgador, Deus, que tem a palavra de poder e de julgamento final. Portanto, o que fica para nós é que aqueles que estão em falta com o Senhor, tendo como referência a palavra de Deus, devem ser tratados de forma a serem redirecionados no caminho do Senhor. Não temos a prerrogativa de julgar. Só existe um legislador e julgador, Cristo Jesus. No nosso próximo estudo, a série Parábolas de Jesus, e o tema que nós estamos tratando é a essência dos discípulos de Jesus, nós vamos estudar os dois fundamentos. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até nosso próximo estudo da série Parábolas de Jesus, se Deus permitir.